bem com vocês? Então, meninas, eu falei hoje à tarde que a gente ia dar sequência na nossa live. E estamos aqui, eu e a Nora. Boa noite, princesonas! Nós estávamos lá no ateliê mostrando para vocês a respeito das malhas. Que a gente trabalha com muito tecido de malha, de neoprene, de suplex power. E esses tecidos, eles dão, às vezes, quando se fala neles e não tem muita experiência, eles dão a falsa sensação de que é uma roupa de usar em casa, uma roupa de academia só. E não, meninas. Eu mostrei para vocês que sim, existem vários modelos de roupas que dá para você usar no dia a dia e também dá para você passear de uma maneira muito confortável. Principalmente se tratando da modelagem infantil. Existe um mito muito grande também a respeito da modelagem, já que a gente está falando em modelagem aqui. Que quando você não faz a costura exata, quando você não faz o molde, você não vai lá, você não tira as medidas e você não desenha seu próprio molde, é gambiarra. Eu já vi profissionais da costura falando isso, sabe? Mas o que eu tenho para dizer para vocês, meninas, é que vocês fiquem muito tranquilas. Eu tenho um ateliê inteiro feito de roupas assim, sabe? Que são feitas a partir de peças inteiras, que elas têm uma técnica assim, para serem feitas. E como é trabalhado muito tecido em malha, em viscolaicra, em neoprene, em malha fria, suplex power, você pode tranquilamente fazer, porque minhas roupas não tem nada de gambiarra e nada de torto. Muito pelo contrário, minhas roupas dão pouquíssimo ajuste. Não que você não vai tirar a medida do seu cliente quando eu falo isso pra vocês, né? Essa live é uma live de esclarecimento, sabe? Porque muitas princesonas trabalham com a costura exata. Quando você trabalha com a costura exata, realmente você precisa fazer a modelagem. Você precisa desenhar o molde. Mas você também pode desenhar o molde a partir de uma peça inteira, se essa peça inteira for perfeita, for uma peça boa, sabe? For uma peça que tem um corte legal. Porque a alfaiataria ela é um pouco diferente da costura em malha, em esses tecidos que eu falo pra vocês que esticam com muito elastano, né? Em algodão. Por que que ela é diferente? Porque você tem que deixar uma sobra para costura maior, porque você muitas vezes usa revel, pence, e para tudo isso fica muito mais fácil quando você faz essa modelagem. Você faz a modelagem no papel. Então é por isso que eu não trabalho esse tipo de tecido. Eu não faço a alfaiataria, eu não faço o tecido plano. O que que é uma alfaiataria? É só coisas que o alfaiate faz? Não, meninas. A costura exata, ela já denomina alfaiataria. Quando você tem que fazer toda essa modelagem, já denomina a alfaiataria. Muitas vezes as pessoas não entendem isso. Mas sim, é. Como, por exemplo, quando você costura muito... Deixa eu dar um exemplo aqui de tecido. Tricoline, por exemplo. Tricoline, ele é um tecido exato. Ele é uma costura exata. Ele não tem a mesma mobilidade do que uma malha, do que um tecido de uma lycra praia, um suplex power. Então, por isso que tem essa diferença de você ter que fazer o molde, quando é esse tecido, e você não fazer. E quem trabalha com tecido que tem que fazer molde, ele tem que ganhar mais. Ele tem que ganhar mais, que eu digo assim, ele tem que cobrar mais pelo seu trabalho, pela sua mão de obra. Porque é tudo muito mais demorado. Ele tem que fazer prova na maioria das vezes. Ou se é uma costura exata, provavelmente ele vai ter que deixar uma medida por dentro, porque o tecido ele não se adapta tão bem assim ao corpo quanto uma malha. Isso não precisa nem eu explicar muito bem, porque dá pra você ter uma ideia, né? Tipo, por exemplo, se eu pego um tecido exato em uma malha, a malha ela tem uma margem que você pode deixar para mais e para menos. O tecido exato não, ele é exato. O nome já diz, é um tecido que ele é plano, ele é um tecido que ele não vai ter, e por mais que ele tenha elastano, mesmo assim, ele não pode ficar um pouquinho a mais aqui, ele não pode ficar um pouquinho a menos aqui. A malha não, ela se ajeita no seu corpo, ela vai pegando o jeito do seu corpo, sabe? Ela é muito diferente. E pra criança, então, nem se fala, né? Porque a criança que se mexe, que pula, quebra a perna, que pula pra cima, que brinca, que vira cambalhota, não tem comparação você usar um tecido de malha ou um tecido mais plano. Um tecido tipo um tricoline, ou um tecido que não tenha nada de elastano. Então, por isso que eu falo pra vocês, meninas, como é diferente quando você trabalha sem a modelagem. O teu tempo é diferente, você ganha tempo, porque você pega uma peça de roupa que já tá pronta, isso não é gambiarra. Deixa eu pegar uma peça de roupa pronta aqui, por exemplo.
eu tenho aqui uma camiseta. Camiseta do meu neto. Eu posso usar essa camiseta como molde. Mesmo que ela esteja torta. Olha, aqui, ó, ela tá torta aqui, ó. Tem um bico, né? Porque dificilmente as pessoas fazem a malha da forma que é pra ser feita, né? Infestando certinho. A maioria em série, né, meninas? Isso aqui foi feito numa fábrica, provavelmente. Com certeza foi feito numa fábrica. Então, ela tá torta. Só que você consegue ter essa dimensão de que ela está torta. Você não vai cortar exatamente aonde ela está torta. Se você pega uma peça torta, você vai fazer o desenho bem certinho, né? Aqui ela tem que estar reta, né? Sendo uma camiseta de menino. Aqui ela tem que deixar uma sobrinha pra barra. Aqui ela tem que deixar uma sobrinha pra manga quando você for cortar a manga. E mesma coisa de gola. Essa noção você tem que ter. Só que eu vejo assim, ó, não tem problema nenhum em utilizar uma camiseta dessas se você sabe a medida da criança também. Porque, por exemplo, se esta medida aqui, deixa eu pegar uma fita métrica para mostrar para vocês. A mãe dessa criança falou que a camiseta tá apertada, essa criança vai vestir, se você vê que precisa aumentar 2 dedos, você vai medir lá os 2 dedos que você precisa, ou 3 centímetros, né? Que na maioria das vezes equivalência depende um pouco do dedo, né? Tá, você vai aumentar 3 centímetros de cada lado e pronto. Sabe? Então tá feita a modelagem. Aumenta 3 centímetros aqui, vai até o final, aumenta 3 centímetros. Vê o tanto que precisa aumentar no comprimento. Automaticamente você vai ter que mexer na cava da manga. Porque você aumentou aqui, né? Tá, tô nos meus 3 centímetros aqui, ó. Já não é mais no mesmo lugar. A cava da manga, o ombro pode até continuar. Porque dificilmente você vai ter 3 centímetros a mais em ombro, né? Daquela criança que está vestindo aquela peça ali. Que é pouca coisa menor do que ela. Ou até mesmo um adulto. Então, você vai mexer, você também pode pegar a medida exata do ombro da criança. E você coloca ali, sabe? O tanto certo que é a medida do ombro. Ele não vai deixar de ser uma roupa sob medida. Só que a diferença é que você não vai precisar ficar fazendo aqueles milhões e milhares de cálculos. E ficar guardando um monte de molde também, né? Sim, a natureza agradece, porque imagine quantos moldes eu teria que ter. A gente tem uma loja. Nós temos uma marca e a gente inova muito. Então, toda semana os clientes falam, o que tem de novidade? A gente não faz em série, somente aquilo ali. Ah, ou então, roupa de criança. A gente começou agora com mamãe e filhinha, mamãe e filhinho. A gente não faz só um tipo de roupa, a gente aproveita retalho. Vocês já imaginaram o tanto de molde que eu ia ter que ter, meninas? Pra fazer, assim, inúmeras peças. Todo dia a Nora faz uma modelagem diferente, não é, Nora? Todo dia. Porque eu faço reaproveitamento de retalho também, além de fazer as peças de tecido inteiro, né? Porque a gente não vai ficar jogando fora nossos retalhos. De cada uma você vai fazer um molde, a tua vida vai virar só molde. Você vai ficar a vida inteira só fazendo molde, porque alguém fala que você não tem técnica, porque alguém fala que isso é gambiarra. Eu acho que gambiarra é algo que não dá certo, é algo que fica feio, né? Essa é a minha definição de gambiarra. E pra vocês, meninos, o que é gambiarra? As meninas estão mandando boa noite aqui. Boa noite, minhas princesonas. Hoje a gente está falando a respeito do mito de não fazer molde é gambiarra. Não é gambiarra, vocês fiquem tranquila. Eu estou falando com autoridade, porque afinal de contas eu tenho uma loja, eu tenho a minha marca, Antônia Lua, que dá muito certo. Os meus clientes, eles elogiam horrores a nossa roupa. A gente tem dezenas de depoimentos de princesonas que vestem a nossa marca, que só usam a nossa roupa e elas amam de paixão. E toda a nossa roupa é feita sem modelagem de papel. E são clientes estilosas, né? Extremamente exigentes, que gostam de manter o conforto, né, no seu dia a dia, roupas que estejam alinhadas no seu corpo, até porque a maioria delas já era cliente de ajuste quando elas vieram pra Antônia Lua, né? A Rô falou assim que gambiarra é remendo. E depende do remendo, né, Rose? Porque assim, às vezes um remendo lá bem feitinho, né? Ele é uma coisa assim que a gente vê como uma customização, né? Então, o que eu vejo como gambiarra era eu pegar isso daqui, ó, sem nenhuma técnica, eu pegar essa roupa torta aqui, eu cortar exatamente torta como tá, né? Porque é nítido que tá torto, né? Eu não mando na costura, ó, eu viro aqui, ó, dá pra ver que uma costura tá puxando pra trás e a outra tá puxando pra frente. E o que acontece quando a gente corta a nossa roupa no ateliê uma a uma, de uma forma artesanal, que a maioria das princesonas eu acredito que sim,
é que a nossa roupa ela fica muito mais bem cortada, não é, Nora? Fica uma peça exclusiva que dá muito mais valor também, né? Com certeza, você agrega muito valor nessa peça de roupa. Então, esse é mito, tá, meninas? O dia que vocês ouvirem isso, vocês ouçam por um ouvido e soltem pelo outro, porque quem fala isso é porque não tem a mesma técnica que nós, princesonas. E a nossa técnica é desenvolvida por um engenheiro? Não, ela não é desenvolvida por um engenheiro, até porque a gente não é engenheira, a gente é costureira, né? Então, ela é desenvolvida por uma costureira. E, então, cada um pode desenvolver o que quiser na costura desde que dê certo. A nossa vida é feita de experimentos. Quando o mundo nasceu, quando as pessoas começaram a habitar esse planeta, que a gente não sabe exatamente quando foi, todas as coisas já tinham sido criadas, e quando elas foram criadas por quem? Por seres humanos. Eu sou um ser humano. Eu crio a minha modelagem, eu acho ela maravilhosa, linda, e eu amo replicar as coisas que dão certo na minha vida. Jamais eu vou falar a respeito de um experimento que eu não tenho certeza que deu certo ou que é bom. Porque eu acredito que quando a gente está aqui do outro lado, a gente tem que ter um senso de responsabilidade. Então você tem que ter muito cuidado com o que você fala, você não pode mentir, de forma alguma. Eu odeio mentira, sempre odiei mentira na minha vida. E eu acho que a mentira, ela causa prejuízos gigantes em todas as áreas da vida de uma pessoa, né? As meninas estão mandando boa noite. E a Maria falou, oi, tudo bem? Estou com um macacão que está com papo no gavião na parte de trás. É bem complicado, né? Quando você tem uma peça que ela tá deformada só em uma das partes. Para você resolver essa situação, Maria? Para você resolver essa situação, Maria, você vai ter que provar na tua cliente. Sabe? E às vezes você provando na tua cliente, assim mesmo você vai ter que provar novamente. O que eu faço quando eu vejo que uma peça está muito desregular? Que ela tem um defeito só atrás, ou só na frente, ou só de um lado. Eu desmancho essa peça geralmente e peço para a cliente provar. E aí eu alfineto da forma correta na cliente, porque o alfinete eu mostrei. Para quem assistiu às aulas da semana passada, vocês viram, meninas, o quanto faz diferença a marcação correta. A marcação certa. Então, o que aconteceu lá nas aulas da semana passada? A gente ensinou os 4 pilares da costura. Esses 4 pilares da costura, eles são esmiuçados dentro de um curso que a gente tem, que é um curso, assim, para quem quer levar a costura de uma forma profissional, né? Lá a gente mostra todo o nosso conhecimento, o meu conhecimento de 14 anos para mais, e como a Nora aprendeu a costurar. E a gente coloca tudo isso em técnicas, em aulas práticas, de uma forma muito mágica. Consequência, né, Nora? E essas matrículas, elas estão abertas, meninas. Abriu ontem as vagas, né? Para você fazer esse curso, para você adquirir esse curso. E vai até segunda-feira que vem, tá? Acho que é dia 22, deixa eu ver aqui. Quem não assistiu, é só clicar no link da bio e assistir a aula, que lá tá explicadinho, tudo certinho, como que é o curso, como que é dentro do curso, como que faz para adquirir e tudo mais. Tem um vídeo dentro, né, lá no site, né, tem um vídeo completíssimo, né, Nora? Completíssimo. Então, a gente fica despreocupada, porque a gente já passou recado para as meninas. As nossas turmas desse ano, a nossa turma desse ano é a última, de 2021. Aí só abre em 2022, sei lá quando. Não tem como eu prometer algo que eu não tenho certeza, né? Como eu falo pra vocês, o nosso compromisso sempre é em falar a verdade, né, Nora? Então, não tem como eu falar, vai abrir na primeira semana de janeiro, vai abrir no segundo mês de janeiro. Não sei, meninas, isso eu não sei responder. Mas eu espero que você que queira dar um passo a mais, entra lá, veja como que funciona. E se for pra você, eu espero você dentro do curso. E se não for, a gente continua aqui dando as dicas, que infelizmente eu não consigo fazer a mesma coisa que eu faço dentro do curso. Mas o possível a gente vai fazendo aqui, e às vezes o impossível também, né, Nora? Oi, tem mais uma perguntinha? Tem. Deixa eu tomar uma aguinha enquanto você faz. Tá. A Rô, ela quis dizer que remendo é tipo colocar uma malha numa roupa jeans, por exemplo. Daí a gambiarra. Olha, Rô, realmente, como que você vai fazer um serzido, né, num jeans e colocar uma malha? Realmente, não tem como. A Rô, ela falou tudo aqui, né, Rô? Essas princesonas estão muito inteligentes, né, Nora? Então. Elas estão muito espertas, né? E eu fico muito feliz, meninas, de ver, assim, o progresso que vocês estão tendo, sabe? Porque lá atrás, quando eu comecei,
A gente não tinha online. Você que tá aí, princesona, você sabe. Até a Nora, que é a novinha aqui, que tem idade pra ser minha filha, ela sabe disso. Porque, tipo, online faz muito pouco tempo que a gente tem acesso, né? Que a gente pode acompanhar aulas, que você pode ter no dia a dia. Era muito caro para você ter acesso à internet e nem tinha esse tipo de aula, de ensinamento pela internet, né, Nora? Não tinha mesmo, assim. Nem sei o que tinha, não lembro. Nora era muito bebê, eu lembro o que tinha. Tinha... acho que tinha aqueles canais de relacionamento que tem até hoje, né? Só que com outros nomes, Orkut. Eu sou da época do Orkut. Essas coisas, assim. Mas não tinha, assim, algo assim, meu Deus, eu vou ensinar vocês a como montar um ateliê de costura. A como vocês realmente tratarem os clientes de vocês no dia a dia. Porque isso também é muito importante, né? Eu vejo assim, a gente é muito abençoada com nossos clientes. As pessoas que vêm até a gente, elas estão nos procurando porque elas acreditam no nosso trabalho, né, meninas? Então a gente tem o dever de dar o melhor para essas pessoas, porque afinal de contas, o dinheiro é uma coisa assim para elas, que é a forma onde elas estão fazendo elas estão nos agradecendo. É como se fosse uma gratificação por aquilo que a gente está fazendo. A gente determina quanto que vai ser a gratificação, né? Uhum. E elas nos pagam pelo serviço que a gente fez ali. Isso não tem nada de errado, não é uma coisa feia, não é uma coisa ruim, né? Até porque é uma via de mão dupla, é uma troca, né? A gente presta um serviço e elas pagam por esse serviço. E quanto melhor for teu serviço, melhor a gratificação. Meninas, eu vou abrir minha janela que eu tô com muito calor aqui dentro do quartinho. Enquanto isso eu vou ler. A Maria falou assim, eu adoro costura, graças a Deus que encontrei suas explicações. E as outras meninas que estão entrando agora estão mandando boa noite também. Boa noite, Luciene. Ah, Maria, obrigada, minha linda princesona. Nós também somos muito felizes em ter encontrado essa comunidade, né? Porque ela é certinha pra gente, né, Nora? Uhum. Tipo assim, então eu acredito que as coisas, elas vêm desenhadas pra você. Quando você tem gratidão, quando você tem uma verdade, né? Uhum. E nós temos uma verdade. Qual é a nossa verdade? Nós trabalhamos da forma correta, nós somos merecedoras de ter uma vida tranquila, uma vida financeira melhor, porque a gente recebe pelo que a gente faz, e nada mais justo do que a gente doar, né? Então a gente precisa doar também. E a nossa doação é esse tempo que a gente dedica para vocês aqui, porque muitas princesonas não têm condições financeiras de comprar, de adquirir o curso do 0 a 3 mil, não é? Uhum. E elas estão crescendo mesmo assim, porque elas vão se tornar tipo assim, uma princesona gigante, porque tudo é uma questão de dedicação, né? Dedicação, estudo, né? Estudo, aham. É claro que muitas vezes, dependendo do caminho que você escolhe, você leva mais tempo, mas não tem problema nenhum, desde que você continue caminhando. Sempre aprendendo, a gente está sempre estudando. Eu estou sempre estudando porque eu sei que a gente não sabe tudo nessa vida. A nossa vida é feita de experiências, né? Eu estudo muito. Todo dia, praticamente, eu estudo alguma coisa. Eu acho isso muito importante para poder agregar na vida de vocês. Eu tenho a Nora também lá no ateliê, que tá sempre aprendendo comigo. E ela também me ensina, né? E a Nora também, ela gosta de estudar, não é, Nora? Gosto também, uhum. A gente estuda desde a parte do marketing, da empresa. E tudo que a gente vai aprendendo de uma forma muito simples, a gente vai colocando aqui para elas, né? Uhum. E também a gente estuda emocional, também, que conta muito, né? Conta. O emocional, ele é algo muito importante, porque afinal de contas a gente tá vivendo um mundo muito louco, né? Eu tive experiências não muito agradáveis por esses dias, sabe? Aqui em Curitiba, a gente é tido como pessoas muito frias. É tido como pessoas muito grosseiras. Mas isso acontece por conta de uma minoria que realmente tem, tipo, atitudes assim. E, gente, olha, é impressionante. Impressionante como você vê que a pessoa que ela tem uma vida ruim, que ela tem uma vida, como é que eu posso dizer? Uma vida que não tá de acordo com os princípios do universo, das leis, tipo, o que é uma lei? Uma lei é, tudo que eu faço pra você, eu tenho que aceitar que façam pra mim, né? Quando você não tá de acordo com esse tipo de lei, as coisas acontecem de uma forma muito errada, muito ruim pra você de vez em quando. Eu mesma, semana passada, fui muito maltratada em um local onde eu fui, sabe?
E daí depois você vê que essa pessoa, ela recebe assim rapidinho aquilo de novo. E ela, muitas vezes ela não entende, né, Nora? Não entende. Muitas vezes ela não entende que aquilo ali veio pra melhorar a vida dela, pra ela ser uma pessoa melhor, pra ela repensar. E ela vai passar de novo. Então a gente trabalha com o público, a gente tem por obrigação de tratar bem as pessoas. Eu fui muito maltratada num brechó aqui em Curitiba, sabe? Eu fui num brechó comprar um sapatinho pra minha neta e eu fui tratada como se eu fosse um Dalit. Eu e a Nora, assim. Eu só comprei porque realmente ela estava precisando daquele sapato no momento, porque tinha um aniversário pra Nora levar ela e ela precisava. E você vê, assim, depois essa pessoa, assim, você vê que ela já levou um golpe, uma rasteira, né, Nora? Uhum. E daí uma outra amiga minha em comum foi lá e postou, né, coisas que ela colocou, versículo de Bíblia, que, tipo assim, que é quando você tem certeza do que você planta, você tem certeza do que você vai colher, mas de uma forma positiva. E, tipo, ela tinha acabado de fazer uma maldade, assim, fazia 2, 3 dias que ela tinha feito uma maldade. Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora que você vai atender um cliente. Às vezes o teu dia não tá legal, às vezes você tá de TPM, às vezes aconteceu um aborrecimento na tua vida. Hoje mesmo eu trabalhei, não tava legal, não tava ok hoje, porque eu tô com a minha rinite muito atacada. A gente limpou o ateliê no domingo e eu não usei máscara. Meninos do céu, você não faz ideia do que eu tô. Eu acho que dá pra sentir pela voz. A voz tá um pouquinho, parece gripada. Isso, e é uma rinite, sabe? Atacou minha rinite, minha sinusite. E hoje eu trabalhei, assim, em alguns momentos me arrastando, sabe? Mas pergunta se eu tratei alguém mal dentro do estabelecimento. Lá do Antônia Lu e do Bendita Costura, jamais. Então você não pode misturar o teu pessoal com o teu profissional, né, Nora? Uhum. A Maria falou: sobre o macacão, na minha opinião, ele está com tecido de sobra no gavião. Vou abrir ele e refazer. E a Betânia falou: aprendendo muito com você. Obrigada, Betânia. A gente tá aqui pra isso mesmo. Eu fico muito feliz com esses vídeos que vocês falam, com essas coisas, com esses depoimentos de vocês, princesonas. Porque isso abastece a nossa alma, né, Nora? Porque a gente realmente tá aqui pra ajudar, né? Daí, se a gente não tem um feedback, a gente não sabe se tá certo, se tá errado. Assim. Pra elas, né? A gente sabe que ajudou na nossa vida, que fez uma diferença muito grande no nosso ateliê de costura, mas muitas vezes, o que acontece? Não ajuda tanto as princesonas, né? Então, meninas, quando eu tive a maior experiência com costura, eu tive experiência com tecidos planos, sabe? Eu não acho difícil você costurar o tecido plano. Eu acho o tecido plano muito mais fácil de costurar do que a malha, na verdade. Porque ele não se movimenta muito. Se você souber ali a forma que você pega nele, né? Então, tipo, ele vai tranquilo. Você pode até colocar mais alfinetes do que numa malha, né? Então, tipo, isso eu não acho ruim, voltando a falar de tecido. A única coisa que eu acho ruim mesmo é ter que fazer toda uma modelagem para você fazer uma peça de roupa. Ou então, você tem que ser extremamente sutil na hora de você fazer uma marcação de uma roupa para outra, sabe? E eu fiz ano passado foi, as calças de cetim. Eu fiz 3 calças de alfaiataria de cetim. Nossa, com elastano, meu Deus. E essas, é um cetim bem grosso, né? Eu não sei se tem nome para aquilo, é cetim. E eu fiz essas calças de cetim e eu levei para fazer essas calças de cetim mais ou menos o tempo que eu levaria para fazer umas 10 peças de malha ou mais, né, Nora? Então, por aí eu fui vendo, sabe, nessas experiências que eu tive na minha vida, né, do ateliê de costura que eu trabalhava, né, só que lá as roupas eram tudo caríssimas, né, não tem como você colocar o mesmo preço do que uma roupa que é boutique, que é uma roupa assim, que tipo, era uma marca. As clientes dela eram, assim, as pessoas mais ricas de Curitiba que frequentavam. Então não era só pelo trabalho, era também por uma marca. E nada mais justo, porque afinal de contas ela tinha aquele ateliê há mais de 20 anos, então ela fez uma história em cima daquela roupa. Era muito bem feita, muito bem cortada, sabe? Não desmereço de forma alguma. Só que eu pensei comigo, jamais eu vou poder, jamais não, mas no início, nos primeiros anos, eu não vou poder cobrar o mesmo preço. Então por isso, e eu gostava de malha já, sempre gostei desde menina, assim. Desde mocinha, a minha história com a costura, ela não é de 14 anos atrás, quando eu abri o ateliê de costura. Ela vem da gambiarra, como diz a Rô. É a Rô, né? Então, Rô, quando eu comecei, porque pra mim já não deixava de ser um começo, né? Eu sempre amei a costura, né? E a minha avó sempre contou muitas histórias de costura, sabe?
Ai, será que dá tempo de eu correr no meu guarda-roupa e pegar uma roupa? Não, não dá. E eu vou deixar pra amanhã. Eu vou mostrar pra vocês uma roupa da minha avó. Que essa roupa foi feita pela costureira, que eu sempre falo que se chamava Tacília. Não sei se ela é viva ainda. Nossa, sabia que eu adoraria saber se essa mulher é viva? Eu vou pesquisar. Se essa mulher for viva, eu vou atrás dela, sabia? Ela deve ser muito velhinha. E se ela for viva, eu vou fazer um vídeo com essa mulher, sabia? Ou de repente ela deixou alguém no lugar dela, uma sucessora, né? Uma filha, uma neta, né? É. E a minha avó tem um vestido lilás. Eu vou mostrar pra vocês amanhã. É um vestido de alfaiataria, meninas. E esse vestido foi feito tudo numa máquina reta. A Nora não viu ainda? Não vi. Então ela me deu de presente, de recordação, usou água quando fala dela, né? E esse vestido tá muito bem guardadinho no meu guarda-roupa. E eu vou pegar ele amanhã e eu vou deixar ele aqui. E eu vou mostrar pra vocês, assim, o quanto as pessoas se esforçam pra fazer uma peça de roupa de alfaiataria. E o quanto uma pessoa se esforça pra fazer uma peça de roupa que não é alfaiataria. Na malha, no vestido de malha comum. Por exemplo, eu fiz um vestido de malha comum exatamente em 2017, eu acho. Foi final de 2017, começo de 2018. Eu fiz um vestido pra mim de tule. E esse vestido de tule, ele ficou lindo. Era um tule bordado, sabe? E uma malha por baixo como forro pra ir no casamento de uma amiga minha. No começo de 2018. A Mônica, amo de paixão. Lindo vestido, né? Lindo. Ele tá aqui, em casa também. É. Eu vou pegar ele pra mostrar pra vocês. E o vestido da minha avó. E esse vestido vai dar pra gente conversar a respeito desse tecido. Porque eu acho tão importante a gente ficar aqui conversando com vocês, meninas, a respeito de coisas que acontecem na nossa vida, sabe? E a respeito da remuneração também. Porque a gente tá aqui não só porque a gente acha vocês lindas, maravilhosas, porque a gente ama essa comunidade das princesonas. Porque eu amo mesmo. Porque não tem como não amar essas meninas que a gente vê se dedicando, né, Nora? Que se identificam com a gente e que uma ajuda a outra. Porque em muitas lives eu já vi meninas dando dicas uma pra outra. Uma princesona querendo ajudar a outra, mesmo sem se conhecer. Uma sendo de um estado, a outra de outro estado. Pra que coisa mais linda do que isso, meninas? Tipo, não existe a rivalidade dentro. Na verdade, eu acredito que não era pra existir rivalidade em lugar nenhum, porque cada uma é única, né? Hoje eu tava conversando com uma menina lá no ateliê, que ela tem um salão de beleza. E a gente tava conversando a respeito disso, de rivalidade, sabe? Que muitas vezes as pessoas veem a gente como rival, a gente nem vê isso. Eu não sei se a gente é inocente, ou o que acontece, porque eu acho que cada pessoa é única. Se a Nora montasse um ateliê de costura, que não teria nada demais, seria uma coisa perfeita, porque afinal de contas eu estou ensinando a Nora, não teria problema nenhum ela montar. Apesar de que eu acredito que ela vai herdar aquele meu ali, porque eu tenho prazo de validade. Eu não quero ficar trabalhando até os meus 100 anos. Então a Nora que trata de trabalhar e aprender tudo. Então, ela não seria a minha concorrente. Né, Nora? Cada um é diferente, né? Sim, cada um tem seu jeito de trabalhar. Muito menos o oponente, não é? O que se viu aí, Nora? A Nilda, ela falou, sou do Rio Branco, Acre. E tenho um ateliê há 32 anos no mesmo lugar. Adoro alfaiataria. Sério? Olha só como os nichos são diferentes, né? Então, eu tenho uma amiga que trabalhou comigo lá no ateliê. Ela trabalhou comigo onde eu trabalhei primeiro. Eu levei ela como auxiliar lá pra ajudar a gente. Na época onde eu trabalhava. E ela sempre foi pro lado da alfaiataria. Ela sempre gostou mais da alfaiataria. Eu sempre gostei mais da malha pela praticidade e pelo fato de se identificar mesmo com a malha, né? Como eu falei pra vocês, desde muito cedo, lá atrás, quando a minha mãe comprou a primeira máquina de costura, eu era uma pirralhinha. Deveria ter os meus 12 anos, 13 anos, destruir a máquina da minha mãe. Mãezinha, a senhora que tá lá no céu me perdoe. Porque eu sempre fui muito curiosa, né? Eu era muito apaixonada pela costura, por esse mundo. Eu costurava na mão as roupas das minhas bonecas. Nem gostava de brincar de boneca, mas de fazer roupa pra boneca eu gostava. E essa minha amiga que foi trabalhar comigo lá, ela sempre gostou de alfaiataria. Eu sempre gostei de malha, ela sempre gostou de alfaiataria. E tem uma outra menina também, a Kátia, que sempre gostou muito de alfaiataria, que ela falou a semana passada para as princesonas que assistiram as aulas. Ela falou a respeito da experiência que ela teve, né, Nora? Contou um pouco da história dela, né? Então, como que é o nome da nossa princesa do Acre? Nilda. Nilda. E essa minha amiga, ela ama fazer alfaiataria. Então, quando apareceu alguma coisa de malha pra ela levava pra mim, sabe? E quando aparece alguma coisa de alfaiataria pra mim, eu mando pra ela, cliente, ou trabalho pra ela. Porque realmente são dois nichos diferentes, né?
E Hilda, você deve fazer costuras incríveis, porque imagine 32 anos trabalhando com alfaiataria e você faz a roupa com modelagem ou você corta uma peça pela outra? Responde pra gente aí, por favor. Porque a alfaiataria dificilmente uma pessoa tem que ter muita técnica, né, pra ela conseguir cortar uma peça pela outra. Conta pra gente a experiência que você tem. Ai, amo saber. Ela tem há 32 anos já o ateliê, né? Ai, que delícia. Imagina quanta história ela não tem. Um dia você podia entrar numa live e conversar com a gente, né? Uhum. A Rô falou assim, Mara, diz como costurar a malha com reta e overlock, se a linha quebra quando estica. Precisa da goleira, né? Olha, na verdade, a gente utiliza muito reta nas nossas malhas, né, Nora? Aham, pra fazer bolso, né? Acabamento. Será que tem alguma peça aqui feita na reta? Deixa eu ver. Porque aqui a gente deixa, às vezes, alguma peça pra molde, sabe? Deixa eu ver. Não. Acho que não tenho nenhuma peça aqui de reta. Mas tem muitas peças que você... Aqui, por exemplo, tem uma peça que tá mesclada aqui, ó. Que foi colocado um brim com um tecido de moletom pra aumentar uma saia, né? Aham. Ó, ele tá na reta, sem overlock. Ó, ele tá só na reta aqui, ó. E ele não arrebenta, ó, eu posso puxar à vontade. Por quê? Porque essa máquina, as nossas máquinas, olha que bonito. Dá pra ver a costura? Dá pra ver. As nossas máquinas, a gente deixa ela muito... Ó, tô puxando ao extremo. Ela falou manga e bainha da roupa de malha. A manga dá. Desde que você esteja com uma máquina muito bem regulada, ponto. Usando a agulha 11 no máximo, né? Eu prefiro usar pra fazer se for pra eu costurar na reta, eu prefiro usar uma agulha 9. Mas assim, a gente faz. Até a barra da calça hoje que eu fiz, aquela calça que a gente tava confeccionando Suplex. A outra lá Neoprener. de neoprener com suede. Suede. Toda ela foi feita na reta e na overlock. Você já viu falar de neoprener, meu anjo? Deixa eu ver se eu tenho neoprener aqui. A gente tem de tudo aqui, né? Tem o neoprener. Ó, isso aqui é um tecido mais grosso. Ele tem várias espessuras, várias texturas, né? Ele é um tecido bonito, assim. O avesso dele é tão bonito quanto o direito, né? Ele é um tecido mais chique, parece, né? Ele é um tecido, foi feito uma calça de alfaiataria. Aham, bem linda a calça. Hilda? Não, é a Rô. A outra? A Rô falou. A outra é Hilda. A outra é Nilda. Nilda. Então, a gente também faz coisas de alfaiataria na malha. A gente trabalha alfaiataria na malha, no moletom, no neoprener, nesse daqui, né? Que é o neoprener. Então, a gente hoje a Nora fez uma calça preta maravilhosa. Vocês querem que a gente poste lá no grupo das princesonas? Quem que não está no grupo das princesonas aí, meninas? Levanta a mão. Ela respondeu que ela faz de todas as formas, sob medida e por outra peça. Tá vendo? Então, quando a pessoa tem técnica, é aquilo que eu falei no começo da live. A Nilda faz gambiarra, meninas? Não, a Nilda não faz gambiarra. A Nilda tem técnica. Ela consegue fazer tanto sob medida, quanto ela consegue fazer também com a peça pronta. Porque quando você corta... Deixa eu pegar uma peça de alfaiataria aqui. Nossa, hoje tá que tá, né? Ainda bem que eu tenho umas peças disponíveis aqui. Eu tenho uma bermuda aqui, que era do meu neto. E essa bermuda é uma bermuda de alfaiataria. Essa bermuda, ela tem um elástico atrás, né? Ela não precisa de um zíper, então a braguilha dela é falsa. Então, tipo assim, ele usou pouquíssimo, tá nova, até porque a gente sempre foi dada muito conforto para nossas crianças lindas, maravilhosas. Então, usou, ó, esse daqui tá surrado, ó. É uma malha, então, tipo, dá detonada. Não parece nem que é neta de costureira, né, ó. Casa de Ferreira, espeto de pau, né, meninas? Esse daqui a gente vai arrumar pra fazer uma doação, porque já não serve mais o meu gordinho. É do meu neto, mas já não serve mais pra ele, então eu vou arrumar e vou fazer uma doação, sabe, meninas? Olha a diferença de uma peça de alfaiataria e de uma peça de malha. Ela nem envelhece. Vou pegar mais uma aqui da minha neta. Vestido novinho. Não serve mais pra Maria, né? Não. Um vestido de alfaiataria, sabe? Novinho, meninas, novinho. É difícil ele fazer esse vestido de alfaiataria por ele mesmo? Se eu pegar esse vestido aqui, recortar ele, colocar ele do lado do avesso e fizer a modelagem dele, porque eu só quero uma peça, não quero gastar papel e não tenho interesse nenhum em fazer em série, porque quando eu faço peças em série, mesmo sendo do molde, mesmo sendo desse nicho da malha, eu faço molde. Que nem, tipo, eu tenho molde de legging PMG, eu tenho molde de buddy. Por falar não vou falar ainda.
Vou ficar quieta, não vou falar. Tô pensando numa coisa que eu tenho que conversar com a Nora antes pra ver se ela concorda comigo. Ia dar um presente pra essas meninas, mas primeiro tem que conversar com a Nora, né? Afinal de contas, a gente é uma equipe, né, Nora? Uhum. Eu não teria problema nenhum em fazer uma modelagem em cima do tecido com esse vestido pronto. Ele seria uma gambiarra? Seria se ficasse tudo torto, horroroso, se não soubesse trabalhar. Aí não interessa, tem molde ou não tem molde. Não sabe trabalhar, ficou feio, torto, é gambiarra. Agora, se você consegue fazer, parabéns, você é uma artista, né? Como a Nilda, né? É. Ela consegue fazer das duas formas. É preguiça? Não, não é preguiça, meninas. É você facilitando a tua vida, fazendo com que as coisas fiquem mais em conta. Porque se você faz uma modelagem, o valor aumenta. Praticidade, né? Praticidade, até porque nós somos mulheres modernas. Por que a gente tem que ficar tacanha, presa em um conceito que nem foi criado por nós? Foi criado pelos nossos antepassados, de repente, sei lá por quem. Cleópatra? Não. Então, tipo, olha, então você vê a diferença de uma peça de alfaiataria, a criança usa pouquíssimo. É uma peça de alfaiataria. Por quê? Porque ela é uma costura exata, porque ela tem costuras exatas, ela tem um corte exato, ela não tem elastano. Ela é uma peça de alfaiataria, né? Uhum. Tá novinho, tá perfeito, por quê? Porque a criança nem usou. Agora pega as roupas de malha das crianças pra ver o que acontece. Como que são as roupas de malha? Destruídas, desossadas, porque elas usam até não querer mais pra passear. Daí quando a roupa fica velhinha, parece que a roupa cresce, né? A roupa de malha cresce. Nossa, eu lembro assim que o meu filho mais velho, eu comprei mijãozinho, assim, pijaminha pra ele, quando ele era bebezinho, né? E eles têm uma diferença de 1 ano e 3 meses. Nossa, meninas, pensa numa mulher que sofreu, né? Imagina, ele tinha 2 bebês, né? E um pai lixo que eles tinham. Um marido que não valia nada ainda, sabe? Porque eu conto as coisas da minha vida pra minhas princesonas, né, Nora? Não tem problema nenhum, não fico dizendo pra vocês que a nossa vida é um conto de fadas, porque não é. E infelizmente eu fico feliz pra quem tem, mas pra mim não foi assim um conto de fadas. As coisas aconteceram tudo do jeito que eu queria que fosse, não foi, né? E eu tinha 2 bebês. Meninas, vocês acreditam que a roupa do Lucas, quando o outro nasceu e ele tava usando ainda os mijãozinhos, pijaminha, não deu pra usar no outro porque tava tudo laceado, esticado, porque a roupa de malha cresce junto com a criança, né? E a roupa de alfaiataria não cresce junto com a criança. Nada contra quem faz. Só que eu estou falando pra você que é iniciante, é muito mais fácil você trabalhar pra criança com roupas de malha e de suplex, tipo, vários tecidinhos que estiquem, né? Porque, afinal de contas, é o conforto que você precisa para aquele bebê, para aquela criança que vai brincar, que vai se estender no chão, que vai levantar correndo. Então, eu acredito que eu devo ter deixado algum valor para vocês, meninas. Para quem tiver curiosidade de saber como que está o nosso curso do 0 ao 3 mil lá, clica no link que tá aí na minha bio. E você vai lá e assista completinho o vídeo. Tem um vídeo lá que você vai clicar, vai assistir de graça, tá? A gente falou um pouco dos 4 pilares também no vídeo. Isso. Esse anúncio não tem preço, tá? Porque muitas vezes as pessoas falam, não, mas eu tenho que pagar pra me assistir um anúncio. Não, meninas, é de graça, tá? Uhum. Só o curso, que daí se você quiser fazer a inscrição, tá lá tudo certinho como que você faz, né, Nora? Uhum. E o bônus é até amanhã. Ah, é. Puxa vida, eu tava até esquecendo de falar isso pras princesonas, elas vão ficar até bravo comigo, né? Ou eu já falei? Não tinha falado do bônus. Então, meninas, tem um bônus maravilhoso, que é uma mentoria individual, que faz uma diferença gigantesca, a gente sabe, porque tem princesona do curso passado que teve esse bônus e deu uma alavancada na vida delas, né? E só elogios pra mentoria, né? Só elogios, porque afinal de contas, imagine, a gente é eu e você. A mentoria é comigo. Eu e você tirando suas dúvidas, você conversando comigo, você falando a respeito do que você precisa, e se a gente não sabe, a gente corre atrás, sabe? Porque se a gente fala pra vocês, a gente se comprometeu a ajudar, você tem que ajudar, né? Uhum. Então não tem como você só se comprometer, até porque é o nosso nome, é nós que estamos aqui todo dia, né? Imagina tanto de xinga que a gente não ia levar nas redes sociais, não. Né? E graças a Deus a gente não tem nenhum, né? É. Mas então, princesonas, eu vou deixar vocês trabalharem, porque a gente tá na melhor época do ano. Eu tenho certeza que vocês estão sobrecarregadas. Se não estiverem, se preparem espiritualmente, fisicamente e emocionalmente, porque vocês vão ficar atarracada de serviço. Porque eu nunca vi tanta gente saindo de casa ao mesmo tempo, porque as pessoas estavam tudo dentro de casa, não saíam pra nada. E agora elas estão se vacinando, a vida tá voltando ao normal, tô indo trabalhar, não sabem nem o que vestir, né, Nora? Aham. Fica até meio assim, ai meu Deus, que roupa que eu uso. E a gente tá aqui pra isso, não é, princesonas? Então eu espero vocês amanhã, a gente vai fazer mais uma live, a gente vai fazer até quando der.
Porque vai chegar uma hora agora, nesse mês de novembro e dezembro, sem chance, que a gente não vai conseguir estar aqui com vocês com muita frequência, né? A gente vai vir com muito menos frequência, porque afinal de contas a gente tá se dedicando muito a Antônia e a Lua, lá que a nossa ateliê marca. E também a Bendita Costura, porque a gente vai ter um evento no final do mês, né, Nora? Uhum. Então, beijo, princesonas, fiquem com Deus. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu espero do fundo do meu coração que vocês estejam aprendendo. Beijos.